Olá pessoal, bem atualizados sobre a minha segunda viagem a Roma, onde tive o prazer de contar com a presença do meu grande amigo, o apresentador de TV, Marcelo de Carvalho. Como vocês sabem, eu tenho muitos amigos entre os deputados da Lega, também senadores da Lega, bem como até do Fratelli d'Italia, que conquistei nesses anos que eu fiquei na Itália. Mas eu, como italiano no exterior, não poderia deixar de voltar à Itália, mesmo por conta própria, para fazer tudo o que for possível para defender o nosso trabalho que realizei entre 2018 e 2022. Meus objetivos são os mesmos. Devemos defender o ius sanguinis, os direitos dos nossos filhos, os direitos dos seus filhos. E foi assim que eu convidei o Marcelo para voltar à Itália comigo, em caso de emergência, para esclarecer a base do nosso partido, a Lega, os absurdos amendamentos que estão sendo propostos e aprovados, como o caso do B1, para quem já é italiano ou a expressão nascido na Itália. Mesmo não sendo mais deputado, eleito, eu sou ainda filiado à Lega e tenho uma grande história de serviço que eu prestei para a Itália e ao Brasil, que muito me honra como cidadão. Eu fui, pessoal, para vocês terem uma ideia, eu fui o elo com o governo brasileiro na captura e repatriação do terrorista assassino e réu confesso Cesare Battisti, que graças ao nosso trabalho, hoje ele está cumprindo prisão perpétua na Itália e confessou os seus crimes. Aqui ele era um santo, lá ele estava dando a sua pena. Eu fui também o único parlamentar italiano convidado pelo governo a participar do Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, junto com o Brasil, o presidente do Brasil e o primeiro-ministro da Itália. Também consegui uma coisa inédita, que foi impedir a aprovação de uma resolução na ONU, em qual pretendia se colocar na rotulação de advertência, como de cigarro e alimentos que continha açúcar, chocolate, óleo, soja, laranja, tudo que poderia prejudicar gravemente o agronegócio brasileiro e a indústria coligada alimentícia da Itália. Esse é um desastre, mas o Brasil interferiu e conseguimos tirar a pauta que prejudicava também a Itália. Mas o grande trabalho meu foi em 2019. No decreto de segurança, os artigos maliciosos também foram implantados pela Farnesina, que queria justamente limitar em segundo grau a transmissão da cidadania como se nós fôssemos estrangeiros, sempre ameaçando o ius sanguinis. E eu tentando sempre dar um jeito de tirar essa perseguição. Eu fui o único deputado eleito no exterior que não é sindicalista, ligado a patronato, sou empresário, sou advogado. Mas eu vou te contar a história. Infelizmente a Farnesina, que é a única responsável por todo esse ódio contra nós. Tudo isso, pessoal, começou com a grande imigração, quando 1,5 milhão de pobres imigrantes chegaram ao Brasil como verdadeiros exilados da miséria e pobreza de um regime político da época da Itália. A Farnesina, hoje, sempre foi um reduto aristocrático de diplomatas e seus descendentes que mantém grande sobrenome, pompa, né? Mas eles têm vergonha, na verdade, da diáspora da Itália. Eles não gostam de registrar esses imigrantes pobres, né? Os seus filhos nos consulados. Eles preferem eventos regados a caviar e champanhe, onde pretendem e dizem sempre com a boca cheia, lá a Itália quanto é bela. É bela, realmente é bela. Mas a Farnesina há décadas promove essa teoria do caos contra os italianos do mundo. Como disse em 2019, colocou dentro do texto do decreto de segurança esses mesmos artigos que hoje estão no decreto Tajani. E eu consegui ver isso, fui combatido, fiquei 3 dias trancado no Ministério, articulando, inclusive com o Stefano Soliman e outros, né, assessores, essa barbaridade. E eu consegui, fui vitorioso e fui reconhecido por isso. O Matteo sabe, reconhece, Matteo Salvini, que eu fui o que percebeu isso aí. E também fui agora o que alertou que ia se implantar os sonhos ao contrário, exigindo que fosse necessário nascer na Itália para transmitir a cidadania para os nossos descendentes. Briguei, inclusive, com a Elisabetta Meloni, diretora-geral poderosíssima da Farnesina. Eu enquadrei como parlamentar, ela é funcionária pública, disse todas as verdades, lavei a nossa alma. Mas, pessoal, vamos lá. Eu fui mais votado no Brasil, mas quem levou a cadeira foi o Fábio Porta do PT, que teve mais votos na Argentina e conquistou apenas 632 votos de legenda. Então, ele é o deputado que representa hoje os brasileiros. E também temos 2 argentinos, um senador, o Borghese e o Tirelli, que todos eles, os 3, também fizeram esforços para tentar segurar essa pressão do MAI que está cooptando o ministro Tajani. Mas o que gerou tudo isso, na verdade, há anos,
São os escândalos quase mensais em grandes jornais italianos relatando os crimes relacionados à cidadania italiana por residências falsas, documentos falsos, bisavós inventados, né? Organizados por detidos como coiotes incomuns, estranhos, suspeitos de cooptação mafiosa. Desse jeito, pessoal, foram presos oficiais de cartório, vigias da polícia vigia municipal, assessores, chegaram a ser presos. E também os prefeitos dos partidos de esquerda, para fazer de propósito, começaram a engavetar as transcrições para gerar o caos. Muita gente teve que processar a prefeitura para cumprir uma sentença judicial e até houve uma condenação de 12 mil euros para uma cidadã lá em Treviso. Então fizeram uma greve branca, operação preta lucro nos processos, de propósito, tudo orquestrado pela Farnesina. Mas o pior de tudo foi que a Farnesina mostrou para a Itália que tinha empresas ganhando muito dinheiro no Brasil com isso, com loja de shopping center, mostrava as reportagens de televisão, da revista Veja, revista de economia, faturando milhões de reais como se fosse um prêmio, né? E aí os italianos ficaram loucos, vendo, entre aspas, que se vendia nacionalidade italiana. Ficaram revoltados, e com inveja também de ver a performance dessas empresas, que muitas delas são muito sérias e fazem um trabalho importante que tira a burocracia. E eles pegaram os deputados e senadores xenófobos e deram esse material e colocaram fogo na querosene. O golpe final, sem dúvida, foi a Black Friday para a cidadania italiana. Isso arruinou a nossa imagem perante os italianos. É muito difícil defender isso. E a Farnesina, o que ela fez? Promoveu reportagens na TV estatal italiana, nas portas dos consulados, entrevistando escolhidos a dedo, que não sabiam falar italiano, que não sabiam onde ficava a Itália, que não sabia nem o nome do avô. Olha que difícil também, né? Quem está lá na Itália vê isso fica revoltado. Tudo para destruir a nossa reputação. É uma provocação ofensiva a quem ama, na verdade, a cidadania, a Itália. Mas, pessoal, a esquerda sempre defendeu a redução do direito da cidadania italiana para a segunda geração. Eu estava lá, eu vi isso. Tive embates históricos com a presidente da Câmara, Laura Boldrini, do PD, e até a deputada Renata Bueno, que agora tenta voltar ao cenário político através de um partido de extrema-direita, Fratelli d'Italia, ela era de esquerda, foi para a extrema-direita, ela defendeu a redução para a segunda geração. O Cinco Estrelas odeia a gente, que é também redução para segundo grau, para a segunda geração. E o Partido Força Itália, né, sem o Silvio Berlusconi morto, que acabou sendo o bode expiatório da Farnesina. E os demais partidos, a Lega e o Fratelli d'Italia, nós precisamos dos votos, do apoio da Força Itália para continuar governando o país, que tem outras pautas importantíssimas. Pessoal, eu consegui uma vez convencer a Lega de que o item nato na Itália tinha que ser retirado. E nós conseguimos retirar isso aí, porque era o Ius Soli ao contrário. Tudo que a Lega menos quer, né, repudia, como partido identitário, é esse tipo de mudança. Mas o Stefano Soliman, da Farnesina, ele é malandro, né? Ele tentou colocar e colocou no texto a expressão exclusivamente italiano. Mas, graças a Deus, não há crime perfeito, pessoal. Ele cometeu um erro grave. A intenção dele era impedir que avós italianos naturalizados no exterior transmitissem a cidadania aos seus descendentes. O Stefano Soliman, de má fé, então, já que tirou nato na Itália, colocou o entendimento, tentou colocar para os netos, colocando que era necessário ser exclusivamente italiano. Mas ele esqueceu, né, que a doutrina internacional, a brasileira também, quem nasce Ius Soli no Brasil é brasileiro com cidadania originária, isto é, involuntária, ou seja, a jurisdição da Itália não pode anular esse direito. O neto nascido no Brasil, portanto, é brasileiro originário por Ius Soli e também italiano originário por Ius Sanguinis, e pode assim, pessoal, transmitir essa cidadania para os seus descendentes. Se, no entanto, esse neto nascido aqui no Brasil, ele se naturalizar voluntariamente, por exemplo, cidadão americano ou paraguaio, aí sim a Itália pode ter jurisdição e impedir essa transmissão para a sua futura prole. Na próxima semana a gente volta na batalha, será agora na Câmara. Haverá pouca margem de manobra e, por estratégia política, eu não posso antecipar a vocês, ainda mais nas redes sociais, o que está sendo planejado. Nós já conquistamos uma vitória, que foi a exclusão do termo nascido na Itália, nato de Itália. Isso era a pena capital para a gente passar para os nossos filhos que ainda não fez o processo. Então, para quem ainda não tem a cidadania, será necessário, pessoal, infelizmente, fazer o via judicial. Os consulados não querem trabalhar.
como já ocorre também em Portugal, vai ficar em 2 etapas. Faz para o neto, depois para o neto faz para frente. As mulheres, a Corte Constitucional já reconheceu como tendo gente de passar para os filhos, né? E até hoje os consulados não respeitam. Quer dizer, nós vamos ter que ficar agora junto com as mulheres, os homens e as mulheres, todos juntos, somente na via judicial, para termos nosso direito reconhecido. A lei não pode retroagir para prejudicar. Nós já nascemos italianos na data do nascimento. E se o neto de italiano nasceu no Brasil, já morreu, ele nasceu italiano e morreu italiano. Pessoal, enfim, vamos concluindo, mas eu gostaria de agradecer especialmente o apoio incansável do amigo, militante Marcelo de Carvalho, Fragalho. Gosta mais da Itália do que eu, ele só fala em Itália, apaixonado. E também não posso deixar de mencionar o grande trabalho do embaixador do Brasil na Itália, em Roma, o Renato Mosca, diplomata, que é ídolo brasileiro, tem passaporte italiano. Eu presenciei, fiz um grande trabalho de defesa junto à Farnesina, junto à imprensa italiana, junto às demais autoridades, defendendo e valorizando a nossa gente. Pessoal, agradeço a todos aqueles que estão apoiando, a todos vocês que fizeram manifestação, atos de repúdio. Eu quero agradecer também ao PMDB, o partido do Baleia Rossi, que fez uma moção de repúdio, ao PL, à Câmara dos Deputados, às Câmaras dos Vereadores das principais cidades do Brasil, um movimento que dignifica e ainda mais enaltece a nossa diáspora. Confiante em Deus, confiante na justiça, seguimos em frente. Obrigado, pessoal. Muito obrigado.